Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Pode tomar o seu assento, fica à vontade. É um prazer estar aqui pela primeira vez, conhecendo essa casa. Já quero agradecer ao pastor Carlos pela oportunidade, meu xará. E estamos aqui hoje por indicação do querido pastor Fábio Gomes. Pastor Fábio Gomes, eu já atendo ele há algum tempo aqui no estado do Rio de Janeiro. E fez essa ponte maravilhosa. Esse culto aqui, os irmãos já têm a dimensão da proporção do alcance dele no Brasil. E pastor Carlos, há uns 8, 9 anos atrás, eu já assisti esses cultos aqui, lá em São Paulo. E eu via grandes pregadores do Brasil passando aqui. Eu falei, Deus, um dia eu quero pregar lá. Esse dia chegou, estou muito feliz. Que Deus continue abençoando o Senhor. Toda essa casa, todos que de forma direta ou indireta cooperam para o crescimento desse ambiente. Sou lá de São Paulo, esse ano vai fazer 12 anos que eu sou casado com a evangelista Nelita, e eu tenho uma mini igreja dentro da minha casa. Eu sou pai de 3 mulheres. Só o problema, já não basta a mulher, Deus deu mais 3 mulheres. A mais velha tem 9 anos, a do meio tem 6, a mais novinha tem 4 anos. Quando vocês forem orar, se lembrar de orar pela minha família, eu vou ficar muito feliz. Eu venho acompanhado do companheiro George, esse gente boa, congrega lá com o pastor Fábio Gomes também, nos trouxe. Obrigado pela sua presença aqui, meu amigo, um prazer. Quantos estão desejosos para ouvir a palavra de Deus essa noite? Já ouvimos aqui palavras, testemunhos através do cantor, esqueci seu nome? Como? Magno, nome chique. Magno. Já ouvimos um lindo testemunho de como Deus usou, te levantou naquela cama. Ouvimos palavras, mas eu quero compartilhar um texto com os irmãos. Por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 1. Nós vamos fazer 2 leituras para ganhar tempo. É um texto muito extenso. E eu não quero ler o texto inteiro para não se tornar fadigante. Então nós vamos ler no capítulo 1 de 1 Reis, o versículo 5 e o versículo 6. Depois nós vamos pular para o versículo 32. E assim nós vamos ganhar um bom tempo. E eu vou explicando o texto para os irmãos conforme eu for expondo na pregação. Versículo 5 do capítulo 1 diz assim: Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca o seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Agora pule para o versículo 32 e preste atenção nessa leitura. E disse o rei Davi: Chamai-me Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir o meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom, e Zadoque o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão. Amém? Só até aqui. Companheiro Magno, deixa Deus te usar. Seja espontâneo, tá bom? Que Deus te use aí. No final eu prometo dividir o lanche, pelo menos. Tá bom?
O capítulo 1 de 1 Reis é um dos capítulos mais caóticos do Antigo Testamento. Eu já deixo claro aos senhores e às senhoras que esse texto tem como um propósito principal narrar a unção de Salomão. Salomão foi o terceiro rei da nação israelita. Eu prego para uma igreja inteligente que sabe que o primeiro foi Saul, o segundo foi Davi e obviamente o terceiro, Salomão. Mas por que ele é um texto caótico? Por que é um texto que envolve problemas? Porque se não fosse as mãos de Deus, Salomão seria vítima de um dos maiores golpes ao reino, iniciada pelo seu próprio irmão Adonias. E eu vou explicar o porquê que se não fosse as mãos de Deus, ele não chegaria ao trono. Observem nos primeiros versículos desse capítulo 1, que o texto diz que Davi estava com a idade avançada. O texto aqui não diz qual era a idade de Davi, mas baseada no livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4, nós sabemos qual era. Davi estava com 70 anos. O texto diz que ele assumiu o trono quando ele tinha 30 anos de idade e reinou por 40 anos. Ou seja, ele estava com 70 anos. 70 é a idade que Deus o recolheu. Cá para nós, 70 anos nem é uma idade tão avançada assim para algumas pessoas, não é? Por exemplo, na igreja que eu congrego lá em São Paulo, eu congrego na mesma igreja desde a minha infância, há mais de 20 anos com o mesmo pastor. E lá na igreja tem uma figuraça, um senhor chamado Seu Pedro. Magno, o Seu Pedro vai fazer 73 anos de idade, 73. De vez em quando, os irmãos lá alugam uma quadra society, eu não sei como que é aqui no Rio de Janeiro, como que fala, mas lá é society, aquela grama sintética. 2 horas de quadra, só os varões jogando. Eu, no auge dos meus 32 anos de idade, com 20 minutos de quadra, já não aguento mais correr. O Seu Pedro, com 73 anos, corre 2 horas sem parar. Ele tem uma intensidade absurda. Ele tem um padrão de correr, caminhar. Então ele chegou aos 70 anos muito bem, querido irmão Jorge. Mas Davi não teve a mesma felicidade. Davi chega aos 70 anos na pior condição física possível. Por quê? Há alguns motivos para Davi não chegar bem aos 70 anos. Primeiro, a grande intensidade de esforço físico de toda a sua vida. E eu não estou falando só do período que Davi foi rei. Eu estou falando de sua adolescência. Na adolescência de Davi, ele era um pastor de ovelhas. Quando nós falamos essa expressão, pastor de ovelhas, na igreja, ligado aos textos da Bíblia, alguns imaginam um pastor sentado em uma sombra, debaixo de uma árvore, chupando uma manga, e as ovelhas andando tranquilamente em volta do pastor. Quando na verdade é totalmente o oposto disso. O trabalho do antigo pastor de ovelhas era um dos mais desgastantes possível, porque envolvia um trabalho braçal forte. Não podia perder um segundo a atenção das ovelhas. A estrada era cheia de pedras, fora a exposição que os pastores de ovelhas ficavam ao tempo. No calor, mais de 50 graus. No frio, abaixo de 0. Era 880, ou muito calor, ou muito frio. E isso desgastava todos que trabalhavam como pastor de ovelhas. Não só o trabalho físico de pastor de ovelhas, Davi também lutava contra os que ameaçavam as suas ovelhas. Lembra quando ele foi dar o seu currículo para Saul, pedindo para lutar com Golias? Davi disse: eu lutei contra leões e urso com as minhas próprias mãos. Ou seja,
Davi ficou com várias marcas desse trabalho que era exaustivo. E não bastando o trabalho de pastor de ovelhas, Davi assumiu o trono jovem, com 30 anos de idade. E diferente dos outros reis, o reino de Davi não foi um reino de paz. Davi não ficava sentado no trono enquanto o exército saía para guerrear. Davi era o capitão do seu próprio exército. Então ele saía para guerrear junto com o seu povo, com a sua tropa, com os seus exércitos. E o reino de Davi foi um reino de intensidade, de guerras, de lutas. Se o reino de Salomão é conhecido até hoje como um reino de paz, se Salomão não precisou travar guerras com ninguém, é graças ao tempo de Davi, pelas inúmeras batalhas que ele travou e inimigos que ele venceu. Então a vida de Davi foi desgastante. Por isso que ele chega aos 70 anos mal fisicamente. E não bastando as sequelas do passado, não bastando todo o desgaste do passado envolvendo o seu corpo, o texto do capítulo 1 de 1 Reis diz que Davi estava com uma doença que o levaria à morte. Davi estava sofrendo de hipotermia, que é a ausência ou a diminuição do calor no corpo do ser humano. Por certo, Davi estava muito próximo da morte. Quando mandaram procurar uma mulher para cuidar de Davi e acharam a sulamita Abisag para cuidar dele, ali já era um dos sinais que Davi não tinha mais muitos dias de vida. Estava próximo de descer à sepultura. E é aqui que nasce um grande caos no texto. Porque se Davi vai descer à sepultura, um novo rei tem que se levantar. E segundo a lei civil e a lei religiosa, e até os costumes da época, o sucessor de um trono era sempre o filho primogênito, sempre o filho mais velho. E qual que é o problema disso? É que Davi já tinha perdido os seus 3 filhos primogênitos, Amon, Quileabe e o tribulado do Absalão, que morreu perseguindo o próprio pai. Naquela altura do campeonato, o filho primogênito de Davi era o 4º filho, que se chamava Adonias. E Adonias tinha quase todas as características para ser um rei. Primeiro, o texto diz que ele era formoso. Parece que não, parece que eu estou falando besteira, mas a formosura valia muito para os tempos antigos, porque o rei era a representação do povo. E o povo queria um homem imponente para reinar sobre eles, porque o rei representaria eles perante outras nações. Por isso que lá no capítulo 9 de 1 Samuel, o texto diz que Saul era alto e formoso. Era tão alto que o segundo homem mais alto batia no ombro de Saul. Por isso que no capítulo 16 de 1 Samuel, o texto diz que Davi era formoso de semblante gentil, porque a formosura valia muito. Adonias era formoso, Adonias era comunicativo, ele tinha amizade com quase todo o reino. E analisando esse texto minuciosamente, você entende que ele era, entre aspas, querido por quase todos de Israel. Todos tinham amizade com Adonias. Ele era educado, persuasivo, tinha um bom poder de comunicação, tinha uma boa oratória, ele sabia se comunicar com quem trabalhava no gabinete da mesa real de seu pai, mas sabia se comunicar com um trabalhador simples do campo. Era querido. Só que tem um porém: mesmo sendo formoso, mesmo sendo primogênito, a vontade de Deus não estava sobre o primogênito da família e dos filhos de Davi. Acima de lei civil, acima de lei religiosa, acima de ponto final, vírgula, acima de costumes e padrões humanos, existe 2 coisas. Primeiro, vontade e promessa de Deus. Quando Deus tem vontade, quando Deus tem promessa, Ele faz os últimos da fila virarem o primeiro, porque a vontade de Deus
não estava sobre o quarto filho de Davi, estava sobre alguém que não tinha nada a ver com a primogenitura. Quem era? O quinto? Não. O sexto? Não. O sétimo? Não. O 10º filho de Davi, Salomão, era o eleito dos céus. Um dia me perguntaram assim: pastor Carlos Costa, por que é que Deus não escolheu o 4º filho de Davi? Porque se Deus escolhe o 4º, não ia ter problema, não ia ter confusão. O povo ia dizer: bom, está padrão, lei civil, lei religiosa, até mesmo a Bíblia diz que o primogênito deve ser beneficiado. Então primogênito é a escolha ideal de Deus. Se Deus escolhe o 4º, não teria confusão, não teria planos, não teria armadilha. Porque é então que Deus resolveu escolher o 10º e criar um caos no meio do povo? Existe apenas uma resposta para essa pergunta. Se tu não deres um glória a Deus, eu vou embora, hein? Aí desliga aí a câmera, varão, acabou. A única resposta que existe é: quando Deus quer escolher, Ele escolhe o alto, o baixo, o rico, o pobre, quem tem, quem não tem, quem tem carro, quem não tem carro, quem mora em casa própria, quem não mora em casa própria, quem tem crédito ilimitado no banco, quem não tem nem crédito. E eu trago uma notícia para quem veio ao culto da laje aqui esta noite: Deus resolveu olhar para você e escolher você. Deus te escolheu. Olha, tem mãos levantadas aqui, pastor Carlos. Escute, se tu não deres um glória, está mal. Deus não te escolheu com dúvidas. Deus não te escolheu na base da aleatoriedade da vida. Você está pensando que Deus é como os homens, que em alguns momentos da vida, quando tem que escolher alguém, escolher um encarregado, escolher um novo funcionário, escolher alguém para uma nova tarefa, eles primeiro pensam: eu vou tentar com o João, eu vou tentar com a Maria, eu vou tentar com a Beatriz, eu vou tentar com o Pedro, se não der certo eu chamo outro. Está pensando que foi assim que Deus escolheu você? Com chutes, com palpites, ou um anjo que girou uma roleta no céu com vários nomes e caiu em seu nome, e Deus disse: bom, então vai ser ele. Não, Deus te escolheu com convicções, olhando os seus dias bons e os seus dias maus. Dias bons é os dias que você vem para o primeiro culto do ano empolgado, cheio de vida, e mesmo com lutas, falando: eu não vou desistir, eu tenho uma promessa, eu tenho um ministério, eu não posso parar. É o dia bom. Mas o crente tem o dia mau, e não vem falar para mim que não. Todos têm. É o dia que você olha para você mesmo no espelho e diz: será que Deus me chamou para esse negócio de ministério? Será que Deus vai me usar nessa área mesmo? Será que Deus quer alguma coisa comigo? Porque eu estou pensando em desistir. Será que Deus conta comigo assim mesmo? E Deus preparou esta noite, te trouxe, marcou essa cadeira que você escolheu aí, só para dizer: mesmo nos dias maus, mesmo sabendo que você pensaria em desistir de tudo, Ele te escolheu muito antes de você estar aqui. Você é escolhido dos céus. Você pode levantar a sua mão e dar um glória a Deus por isso. Vocês vão perceber que eu não sou aquele pregador chato de a cada 2 minutos ficar assim, ó, olhe para o irmão, fala para o irmão, cutuca o irmão, mas 2 vezes no máximo pode. A primeira eu vou gastar agora. Tem alguém do seu lado que você pode falar de forma gentil. Fala para ele: Deus escolheu você, se vira. Aleluia. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Não, ó, preste atenção, vamos juntos, vamos juntos. A promessa estava sobre o 10º, Salomão, certo? Adonias era o primogênito. E tem um detalhe: ele sabia que a promessa estava sobre o 10º, ele sabia disso, porque no capítulo 2, quando Salomão já tinha sentado no trono, o próprio Adonias disse: Salomão só sentou no trono porque o Senhor já tinha dado o trono para ele. Mas no capítulo 1, Adonias vai tentar dar um jeitinho. Ele não é brasileiro, mas vai tentar dar um jeitinho.
Ele fala: peraí, meu pai nunca me contrariou antes, nunca me corrigiu. Eu sou primogênito. Se eu me autoproclamar, meu pai vai deixar as coisas do jeito que está e eu serei rei. Isso estava na cabeça de Adonias. Adonias é tão inteligente que ele vai se autoproclamar rei, mas ele sabia que não poderia chegar ao trono sozinho. Ele precisava de alianças. Olha como que ele é inteligente e persuasivo. Ele faz duas alianças, uma política e outra religiosa. A política é simplesmente com o capitão do exército principal de Davi, Joabe. Trabalhou a vida inteira ao lado de Davi, Joabe. A aliança religiosa é o sacerdote Abiatar. Era outro braço direito de Davi. Dois homens que trabalhou a vida inteira ao lado do rei, Joabe e Abiatar. Na primeira proposta, eles traem o reino de Davi e se aliam a Adonias. Tem gente que é assim, troca 20 anos de história por um final de semana, troca 30 anos de casamento por uma noite fora, troca 50 anos de família por uma simples aventura. O traidor não tem memória, ele não se lembra do que fizeram por ele, ele não se lembra quem estendeu uma mão para ajudar ele, ele não se lembra de quem fez favor por ele, ele não se lembra de quem carregou ele nas horas amargas. E o traidor é um problema. Na primeira oportunidade que ele tem para trair, ele faz. E o traidor, para tentar dormir à noite, ele tem que primeiro tentar esquecer o que ele fez. Mas os justos que estão me ouvindo aqui, fique tranquilo, mesmo que você foi vítima da maior injustiça dos céus, tem um advogado lá em cima que não vai deixar de estender as mãos sobre ti. Os dois se aliaram a Adonias e falaram: estamos juntos, Adonias, conta com o nosso apoio. E tem mais, Adonias pagou 50 homens para correr na frente dele, montaram ele em cima de um cavalo. Eu sei que não dá para decorar tudo em uma pregação, eu sei disso. Não dá para decorar tudo que um pregador fala, mas eu preciso que vocês não se esqueçam do que eu vou falar agora. Montaram Adonias em cima de um cavalo. Em cima do quê? Em cima do quê? Ele está em cima de um cavalo, 50 homens na frente dele gritando assim, ó: Adonias é o rei, Adonias é o rei, Adonias é o rei. E vai se espalhando a notícia, de boca em boca, até que chegou aos ouvidos do profeta Natã. E Natã, eu acho que ele congregava com o pastor Carlos na Rocinha, porque ele era um desarmador de bombas. Tem gente que não quer ter paz, tem gente que quer ter razão. Como assim? Ainda que isso custe ministério, família, projetos explodirem, para no final eles falarem assim, ó: eu não disse que não daria certo o ministério, eu não disse que a família não daria certo, eu não disse que o relacionamento deles não daria certo. E eles ficam quietos, enquanto eles veem um cenário de outros manipulando, falando mal de liderança, falando mal de outros, ao invés de desarmar a bomba. Quando Natã ficou sabendo do plano de Adonias, imediatamente ele foi até Batseba, esposa de Davi, e falou: vai lá no quarto de Davi, pergunta se ele escolheu Adonias e não falou para ninguém aqui. Enquanto você estiver falando, eu entro lá e pergunto para Davi também. Batseba falou: negócio fechado. Ela entra no quarto e pergunta para Davi: escolheu Adonias e não falou para ninguém? O que será de mim, do meu filho Salomão, quando Adonias assumir o trono? Ela sai do quarto e Natã entra. E aí, Davi? Escolheu Adonias e não falou para ninguém? Que festa é essa que está acontecendo? Davi pediu para Batseba voltar para o quarto, e com uma voz trêmula, por causa da hipotermia avançada que ele estava, ele levantou as mãos e disse assim, ó: pelo Senhor que remiu a minha alma de toda a angústia, o seu filho Salomão vai sentar no trono ainda hoje. Não, você vai preparar um glória melhor do que esse. Aí chega, eu não sei como que chama aqui no Rio de Janeiro, o organizador de festa. Sabe aquele organizador? Tá bom, Davi, Salomão vai sentar no trono hoje? Ok.
Não é por nada não, mas é que lá na festa de Adonias, ele está montado em cima de a igreja está comigo mesmo. Como vai ser a unção de Salomão? O Senhor quer que a gente pegue aquele cavalo que o Senhor usava na guerra, aquele especial, aquele mais imponente, o mais poderoso, o mais belo que o Senhor já usou. Davi disse: pegue a mula que é minha e monte Salomão em cima dela. Espera aí, Adonias em cima de um cavalo, Salomão em cima de uma mula. Aqui está o X da mensagem. Por quê? Porque cavalo fala de pessoas que é apressadinhas demais, pessoas que é ansiosas demais, pessoas que não sabem esperar o tempo, pega na mão de quem não é para pegar, faz o que não é para fazer, assina o que não é para assinar, beija quem não é para beijar, namora quem não é para namorar, casa com quem não é para casar, porque é ansioso, porque é apressado demais. Cavalo fala de velocidade, cavalo fala de pressa. Lembra quando Jeremias foi anunciar a invasão do exército inimigo contra o próprio Judá? Jeremias no capítulo 4, versículo 13, anunciou assim, eis que eles sobem como nuvens, os seus carros são como tormenta, seus cavalos são mais ligeiros do que águia. Lembra quando Joel foi anunciar a invasão dos gafanhotos na lavoura de Judá? No capítulo 2, versículo 4, Joel anunciou assim, sua aparência é como de cavalos, cavalos como de corrida, assim eles correm. Cavalo fala de alguém que é apressado, não sabe esperar o tempo, não sabe esperar a hora. Por isso que tem um outro texto que vocês conhecem muito bem, Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas tem outro texto que merece um glória a Deus: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão. Olha que lindo, mãos levantadas aqui esta noite. Deus te trouxe para dizer assim, eu não trabalho com cavalo, eu trabalho com mula. E qual é a diferença? O cavalo corre muito rápido, a mula é mais devagar, mas ela chega também. Quer ver só? Quer ver? Se nós pegarmos 2 carros saindo aqui do Rio de Janeiro e voltando para São Paulo, de onde eu vim, mais ou menos umas 6 horinhas, não é? Umas 6 horinhas e meia, por aí. 6 horas, né, pastor Carlos? Eu preciso da ajuda dos varões agora. Falem para mim um carro potente aí, de motor bom. Um carro bom aí, fala para mim. Blazer? Uma Blazer. Agora falem para mim o nome de um carro muito fraco, motor fraquinho, sem nenhum preconceito. Fusca? Fiat Uno? Ninguém veio de Uno não, né? Um Uninho 94, no álcool, no frio. Eita, Fiat 147. Vai sair junto com a Blazer, é isso? A Blazer vai voltar para São Paulo a 180 por hora. O Fiat 147 a 50 por hora. Subindo aquela serrinha ali, devagarzinho. Quem que chega primeiro lá em São Paulo? A Blazer ou o Fiat? Quem? Muito mais rápido. Chega bem primeiro. Agora pergunta para o motorista quando ele chega lá: o que você viu na estrada? Fala para mim. Porque eu vim correndo. Agora pergunta para o motorista que vai vir lá no Fiat, vai chegar 2, 3 horas depois: o que você viu na estrada? Ah, irmão, você pode passar um café, pegar o biscoito, a bolacha, como queiram. Por quê? Ele chegou depois, ele chegou sem conforto, sem ar, amassado, com perna dolorida, mas ele chegou com história para contar. Chegou depois, mas chegou com estrutura. Chegou depois, mas chegou com história. Chegou com testemunho. Chegou com bagagem.
Você está entendendo por que Deus não te montou em cima de um cavalo? Aí alguém, pastor Carlos, deve ter lembrado assim, ó: mas pastor, tu esqueceu do texto de Apocalipse 19:11, que Jesus vai voltar num cavalo branco. Não, Jesus vai voltar num cavalo branco, porque a volta dele será rápida e com muita força para nos tirar daqui. Mas pastor Carlos, se eles não der aleluia, eu não venho aqui depois. Lembra quando ele foi entrar em Jerusalém de forma triunfal? Ele disse: eu não vou entrar igual os reis entram, em cima de cavalos, em cima de grandes carruagens, não. Eu quero um jumentinho. Tinha plástico no banco, era 0 quilômetro. O jumento é devagar, pastor, mas ele chega. Ele chega. Ele chega. Levante a sua mão, escute. Deus está dizendo: eu não estou atrasado, eu não esqueci de você, eu não te abandonei no caminho, eu não deixei você de escanteio. É que eu estou te dando história, eu estou te dando experiência, eu estou te dando estrutura. Porque se você chegar no local da tua promessa sem estar preparado, você cai na primeira pedrada, você cai na primeira fofoca, você cai na primeira calúnia. Por isso Ele está te amadurecendo aqui esta noite, para chegar com estrutura, chegar com propriedade. Você consegue adorar a Ele por alguns segundos? Levante a sua voz e adore. Estou sentindo a presença dele aqui esta noite. É o primeiro culto do ano, e Deus está dizendo: eu estou marcando sua vida esta noite com esta palavra. Vá em cima da mula, vá. E não importa, outros passarão por você e vão falar: casei primeiro, fiquei rico primeiro, me estabilizei primeiro. Como já estão falando para você, eles estão te olhando. Até próprios familiares que ficaram bem na vida primeiro, alcançaram sucesso primeiro, e eles te olham com desprezo e falam: é só mais um coitado, é só mais um, vai morrer ali, vai morrer com aquela condição, vai morrer com aquela família quebrada. Aí Deus te trouxe para dizer: não, eu estou te dando estrutura agora, estrutura, porque está chegando um novo tempo para muita gente que me ouve aqui. Não, era para você ter recebido isso aqui. Deus não depende de ninguém para mudar a chave que Ele vai mudar da sua vida esta noite. Se Ele quiser, Ele abre o céu ainda hoje e faz recursos chegar hoje, amanhã, essa semana, esse mês. É alguém que às vezes entra na igreja e fala assim: poxa, queria tanto, Senhor, realiza o meu sonho de andar de Porsche amanhã, de morar ali na Barra, na melhor casa, no melhor apartamento. Senhor, faz semana que vem. Ele pode fazer, Ele pode, mas Ele vai te dar estrutura primeiro, meu filho. Se Ele te der a Porsche que você quer hoje, quebrar o retrovisor, tu conserta? Tem dinheiro para pagar? Não tem, né? Pagar o condomínio de onde você quer morar hoje, você não tem ainda, não é? Mas recebe aí, Ele está te dando estrutura, condições para você chegar bem no terreno onde Ele preparou para você e para sua família. Escute isso aqui: Adonias em cima de um cavalo, Salomão em cima da mula. Tá bom, Davi, mula. Mas Davi, não é querendo me intrometer não, mas é que a festa de Adonias tá assim de gente. 90% do reino foi para lá. Como vai ser a festa de Salomão? Vamos chamar todo mundo? Davi disse: eu só quero 3. Chame o profeta Natã, porque ministério não nasce sem unção. Achei que você ia dar um aleluia nessa, mas deixa para lá. Chame Benaia, o filho de Joiada. Lembra que Abiatar traiu Davi? Se ajuntou a Adonias. Abiatar, o sacerdote principal. Davi disse: pois bem, chame Zadok, o sacerdote. Abiatar pensa assim, ó: se eu for embora da laje,
a igreja quebra. Se eu sair do ministério que eu congrego, a igreja quebra. Se não é minha voz, se não é minha oferta, se não é meu recurso, a igreja para nada. Abiatar pode ir embora, que vai ter 10 adoques aqui dizendo: eis-me aqui. A obra não vai parar pela tua ausência. A obra não vai acabar pela tua falta. Não é a tua voz, não é o teu dinheiro, é a presença dele. Eu poderia faltar. Você acha que ficaria sem palavra aqui esta noite? Não é nós, é ele. Davi, só três. Porque ministério não nasce com multidões. Tem gente que reúne multidão e não reúne Deus. Deus não precisa de muitos. Deus precisa dos certos em sua volta. Sabe qual é o teu problema? É que você quer colocar gente demais na sua vida. Você está permitindo muita gente acessar a tua história. Sabe qual é o teu problema? É que você chora para todo mundo, procura muitos ombros por aí, abre a porta da sua casa para todo mundo. Sabe qual é o problema? Que tu libera acesso fácil sobre tudo da tua vida. Conta os teus sonhos, os teus projetos para todo mundo. E nem todo mundo vai estar a fim de te apoiar. Nem todo mundo vai estar a fim de falar assim: eu vou sonhar junto com você. Tem gente que vai te abraçar aqui, e quando você for embora, eles vão sorrir e vão falar: coitado, é só uma iludida, é só um doido, é só um perdido. Por isso, Deus está falando para alguém: para de reunir multidões e me inclua no projeto da sua vida. Pare de colocar todo mundo dentro da sua casa. Pessoas que duvidam do seu caráter, que falam mal da sua vida. Para de querer agradar a todos. Cumprimentar, você tem que cumprimentar todo mundo. Mas nem todo mundo está preparado para experiências espirituais. Lembra de Jesus? Tinha 12, mas só 3 acessavam o mais íntimo dos seus ambientes espirituais. Já foi falado de milagres aqui de ressurreição. Pedro, Tiago e João eram os 3 que ouviam Jesus contar segredos que os outros não poderiam suportar. 3 se envolveram em volta de Salomão, montaram ele na mula. Tá bom, Davi, anotado. Sem cavalo, mas com mula. Sem multidão, só 3. E o ambiente? Aonde vai ser a unção de Salomão? Porque Adonias está lá em cima, perto da pedra de Zoelete, lá perto de Enrogel. E Salomão, para onde levaremos? Davi disse: leve ele para Gion. Só que tem um detalhe aqui. Para chegar em Gion, você não subia, você descia, porque era uma nascente de água. Peraí, que Deus é esse que te chama pelo nome, que te escolhe, que diz: você é meu, eu vou te usar. Mas o primeiro caminho que ele prepara para ti não é um caminho de subida, não é um avião no aeroporto e falando vá. O primeiro caminho, desça. Porque ministério não começa de cima para baixo. Tem gente querendo começar por cima, pastor Carlos. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro não tem isso, mas lá em São Paulo, o que tem de aparecidos que só quer sentar na janela do ônibus, não ajuda a obra com R$1, não se envolve em nada, mas quando chega época de festa, quer sentar na janela do ônibus, quer ser o primeiro a aparecer, não ajuda. Quando alguém quiser começar por cima, apresente para ele um poço para ele cavar. O poço é o único lugar que você começa por cima, mas ele te obriga a descer. Ministério não começa de cima para baixo, é de baixo para cima. E tem mais. Se você pesquisar hoje a nascente de Gion, hoje é bem iluminada a escadaria, mas na época era escuro. A única coisa que dava para ouvir era uma voz, que era da nascente de água lá embaixo. Que Deus é esse que te chama e te leva para um caminho escuro que você não vê nada. Só ouve, pastor Carlos. O que é? Eu ouço o quê?
você ouve o que eu estou pregando aqui, Deus falando, eu te escolhi, tu é meu, mas tu não vê nada. Que Deus é esse que te faz descer e não te faz enxergar? Deus está dizendo para alguém aqui, escute com atenção, Ele está trabalhando longe do alcance da sua visão. Lembra de Moisés? Deus disse, por que clamas a mim? Toca nessas águas. Ele tocou no mar. A Bíblia diz que um vento oriental abriu o mar. Para simplificar para você, o mar não se abriu igual novelas que você já viu por aí, dos pés dele para lá. Se era vento oriental, veio lá do outro lado. Moisés bateu nas águas. Alguém disse, o velho ficou doido. Tantos anos no Egito, comendo pepino e cebola, que chegou aqui doido. Tocou no mar, falando que Deus vai abrir mar, e não aconteceu nada. Mal sabia Israel que lá do outro lado, Deus vinha abrindo o caminho. Deus está dizendo para alguém aqui, estou trabalhando longe do alcance da sua visão. Ele é quem preparou essa rota. Ele quem está te fazendo descer. E tu não está descendo para perder. Ele está te dando um grande testemunho esta noite. Lembra que eu disse que era 2 vezes que poderia? Você pode segurar na mão de alguém que está à sua direita ou na sua esquerda. Pegue na mão de alguém que está na sua direita ou na sua esquerda, por favor. Aleluias. Provavelmente é alguém que você conhece. Diga para ele assim, ó, você não está descendo para perder. Fala, está descendo para encontrar o testemunho da sua vida. Vê se ele recebeu isso aí. Vê se ele deu um glória, um aleluia. Uma língua estranha, alguma coisa. Levante a sua voz e adore. Eu prego desde os meus 7 anos de idade. Irmão, eu já vi que aqui tem crente que dá glória a Deus com vontade. Se tu não der um glória no final do que eu vou te contar, eu não venho aqui no culto da laje depois, hein? Eu prego desde os meus 7 anos de idade. Desde os anos 2000, eu prego. Quando eu falo que eu prego desde os 7, muita gente fala assim, ó, o seu pai era o pastor da igreja, não é? A sua mãe era missionária da igreja, não é? O meu pai odiava crente. Minha mãe odiava 10 vezes mais. Minha mãe era do candomblé e odiava crente. Só que no ano 2000, meu pai perdeu o emprego. Aí, o tempo que ficou desempregado, começou a faltar coisa em casa. Apareceu uma proposta de serviço em Juazeiro do Norte. Meu pai foi e falou para minha mãe que era serviço rápido, coisa de 3 semanas voltava. Na época não tinha telefone em casa. 2000 era uma coisa chique, não é? Era só quem tinha uma certa condição para ter um telefone dentro da casa. Aí meu pai falou, se eu precisar eu ligo no bar da Dona Marlene. É um bar que fica uns 200, 300 metros de casa. A viagem que era para ser de 1 mês no máximo, viraram 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses sem notícias do meu pai. 7! O telefone tocou 2 vezes no bar da Dona Marlene. Nenhuma das vezes era o meu pai. A primeira vez, eu não vou falar, esse conto é muito conhecido aqui. A pessoa que ligou a primeira vez falou assim, Lena, minha mãe, vende a casa. Roberto não volta mais. Ele arrumou outra família lá em Juazeiro do Norte, não volta mais. Minha mãe estava entrando numa depressão, porque as coisas estavam faltando em casa. Era eu, meu irmão, que ia fazer 1 ano de idade ainda, minha mãe, sem se alimentar direito, uma necessidade terrível, e minha mãe continuava ainda odiando o crente. Mas você já reparou que do lado de todo atribulado, Deus sempre coloca um profeta? Já reparou? Você não está no lugar errado, você não mora no lugar errado, Deus te colocou lá para fazer a diferença. Do lado da nossa casa mora até hoje a irmã Ilza. A irmã Ilza, quando via minha mãe na laje para estender roupa, apontava o dedo e dizia, irmã Lena, um dia você vai para a igreja e o seu filho vai pregar a palavra do Senhor. E minha mãe, eu não gosto da irmã Ilza, se eu pudesse eu morava longe, odiava. O telefone tocou a 2ª vez no bar da Dona Marlene, meses depois. Lena, vende a casa.
Roberto não volta mais porque ele morreu lá em Juazeiro do Norte. Ai, minha mãe saiu gritando, igual notícia de morte, quando alguém já recebeu, sabe como que é? Do lado da casa da irmã Ilza tinha um orfanato, que é bem próximo da nossa casa. A minha mãe falou que ia deixar eu e meu irmão lá, porque não ia ter mais condições. Mas antes de nós irmos para casa, naquele dia tão terrível, sabe aonde minha mãe parou em frente? Em frente à casa da irmã Ilza. Falou: Carlos, vai para casa, porque a mãe vai lá falar com a irmã Ilza. Eu falei: o pau vai quebrar hoje. A irmã Ilza fala que nós vamos para a igreja, que Deus vai mudar a história, e meu pai morreu, e a irmã Ilza nem sabe. Minha mãe vai pegar a irmã Ilza agora. A minha mãe desceu as escadas, e a irmã Ilza cantando os hinos mais tops da galáxia dos anos 2000. 500 graus de fogo, puro, santo e poder já começa a acontecer. E você conhece o hino. Quando ela viu minha mãe descendo as escadas: irmã Lena, você aqui, o que você está fazendo aqui? A minha mãe: se tu não der um aleluia, acabou a amizade, irmão. Irmã Ilza, você pode orar e tirar uma palavra para mim agora? A irmã Ilza falou: peraí que eu vou pegar minha espada e já volto. Hoje existe Bíblia Slim, aquelas fininhas. Eu mesmo uso o tablet para facilitar na hora da pregação. Mas na época era aquele tijolão. Com uma ela segurava a Bíblia, com a outra ela colocava no ouvido às vezes levantava as mãos. E ela começou a orar pela minha mãe. Eu só lembro que no meio da oração ela dizia: eu estou entendendo o mistério. Eu vou falar tudo, mas primeiro me confirma aqui, depois eu falo. Eu não lembro qual foi o texto que ela leu, mas eu lembro o recado. Ela disse: irmã Lena, não sei por que é que você veio chorando aqui na minha casa. Você não quis me contar o porquê do desespero, mas Deus está falando para mim assim, ó: o teu marido não morreu na viagem que ele fez. Deus está trazendo ele de volta para São Paulo. Aí você lembra daquelas revelações antigas que terminava assim, ó: para tu saber que é Deus, tu vai ver um sinal na tua casa hoje. Lembra? Hoje as pessoas revelam qualquer coisa toda hora, não é? Mas antes era tão sério que o sinal era sempre uma confirmação em casa. E alguém ficava esperando: fumaça, brilho, anjo, raio. Vamos para casa. Falei: e agora? A notícia de morte, já foi enterrado. Em casa não tinha nada. E nós sentados no sofá, quase 10 horas da noite, vimos um clarão no corredor. Falei: tá pegando fogo lá no quarto, mãe, vamos lá. No quarto da minha mãe tinha a cama dela, o berço do meu irmão, a minha cama, 2 palmos acima da cama da minha mãe, um altar de deuses que ela prestava oferenda. Quando entramos no quarto, não era a cama, não era o berço, não era a minha cama. Todas as imagens que estavam 2 palmos acima, do menor ao maior, estavam em chamas. Minha mãe dobrou os joelhos e disse: eu te aceito como meu Salvador. Muda minha vida, minha história. Na semana seguinte, meu pai chegou de viagem, não estava morto. Descemos em Gion escuro. Mas Deus, quando faz você descer, é para lhe dar testemunho, é para lhe dar história, é para lhe dar bagagem. Se estás descendo, Deus está dizendo: vá, e vá tranquilo, porque eu vou te surpreender no pior momento da sua vida, no pior momento da tua história. Eu te levanto esta noite. Oh, eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Recalamancho, relabaracancho, relabarachúria, calamancho, réria. Você consegue adorar? Cadê os crentes que falam línguas estranhas aqui no Rio de Janeiro? Cadê os crentes que adoram? Os crentes que glorificam? Eu estou vendo lágrimas nos olhos de alguém aqui. Eu estou vendo pessoas se derramando e adorando. Deus está dizendo: eu visito tua casa agora, eu visito tua família agora. Ele é o Deus que vai restaurar, que vai levantar quando tu menos esperar. Isso, adore, adore. Eu estou vendo línguas estranhas aqui. Oh, Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Sabe, nós temos aquele costume de falar: não olhe para trás, vai só para frente. Não olhe para trás, se esqueça de tudo. Mas agora, só por alguns segundos, feche os seus olhos, só por alguns segundos, e se lembre das coisas do passado aí agora. Se lembre, você tinha tudo para dar errado. Teve uma infância traumática, teve uma infância terrível. Uns não teve pai dentro de casa, outros não teve mãe, outros não teve uma família, nunca comemorou um dia dos pais, nunca comemorou o dia das mães, porque mamãe morreu cedo, papai morreu cedo, ou papai foi embora, ou papai largou a família, ou mamãe largou a família, eu não sei. Uns cresceu jogado em terrenos, casa de tio, tia, com primos. Outros não teve uma infância legal, só lidando com enfermidades, só lidando com problemas desde cedo. Com 7, 8 anos já tinha que trabalhar, já tinha que se esforçar. E o diabo armou a maior emboscada para tu morrer. O diabo disse: vai morrer no crime, vai morrer nas drogas, vai morrer na balada, vai morrer na prostituição. Mal sabia o inferno que Deus já tinha apontado os dedos e as mãos para você e falado: pode uma mãe esquecer do filho que cria? Ainda que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de ti. Tenho o teu nome gravado nas palmas de minhas mãos. Quando você não teve aquele pai na infância, ele foi o seu pai, ele foi o teu cuidador, ele foi a tua mãe, ele que te livrou. Não foi sorte, não foi o acaso, foi as mãos de Deus. Você pode se colocar em pé, por favor? Coloque-se em pé. Irmão Magno, você pode preparar um refrão de algum hino? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu quero fazer um ato profético com você. O irmão Magno vai cantar, e você vai fazer um ato profético. Você vai procurar quem você conhece. Quem você conhece, talvez esse irmão que veio com você, teu familiar. Você vai procurar ele, vai dar um abraço nele. Pastor, por que um abraço? O abraço, segundo os psicólogos, tem o poder de causar um bem-estar. Mas segundo a Bíblia, além de causar bem-estar, ele pode ressuscitar sonho. Paulo pregava, o Eutico caiu, bateu a cabeça, morreu. Paulo desceu lá, deu um abraço no defunto e ele foi ressuscitado. Quando o Magno louvar e eu pedir aqui no microfone, você vai abraçar quem você conhece e vai falar para ele assim: ó, sua história não acabou. Deus vai te levantar esse ano aqui. Se nesse abraço você sentir vontade de chorar, de falar em línguas, de profetizar, deixa Deus te usar esta noite. Vamos lá, Alexandre. Eu navegarei. Procure alguém que você conhece. Dá um abraço nele. No oceano. Abraça aí teu irmão, teu pai, tua mãe, teu filho, o obreiro da igreja. Abrace quem você conhece. Sua namorada, sua noiva, sua esposa. Diga: você não morreu, não acabou, não vai acabar assim. Deus vai te levantar esse ano. Deus vai te restaurar este ano. Deus vai te curar este ano. Deus vai mudar a sua família esse ano. Isso, abraço, profetiza, chore, fale em línguas. Deixa Deus te tomar. Deixa Deus restaurar a tua base aí agora, a tua estrutura. Seja vivificado pela palavra. Seja cheio. Seja cheio. Que desce como fogo. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui esta noite. Recalamantura Bachúria. Como em
Olhe para mim. Você vai começar o ano de que jeito? Desanimado, para baixo, sem esperança? Não é possível que você veio até aqui para voltar do mesmo jeito, para ser a mesma pessoa, para ser o mesmo crente, o mesmo ser humano. Deus está te dando um chacoalhão e dizendo: acorda, porque Ele quer te abençoar muito, mas depende de você. E você abrir a porta, e você querer. Preste atenção nesse convite que eu vou fazer aqui. Ô Magno, faz um solinho bem calminho, tipo um piano. Isso. Tô vendo crente chorando, pessoas recebendo a presença. Eu já vou entregar o microfone, o pastor vai puxar minha camisa, eu não vim de paletó, vai puxar a camisa. Vou fazer o melhor convite da terra. Já te chamaram para ir para balada, para fumar, para cheirar, para beber. E você fez tudo isso, não é? Bebeu, fumou, sei lá. Só que quando passou o efeito da droga, do cigarro, a tristeza voltou. Porque o mundo, como foi falado pelo Magno, é bom, mas oferece alegria passageira, nada dura. Mas eu vou te fazer um convite. E eu sei que Deus vai te abençoar muito. Ó, eu não estou te fazendo um convite para ser o mais novo milionário, não. Sabendo que Deus pode te tornar um. Eu vou fazer um convite. Não é de que tua história vai mudar 100% e nunca mais você vai ter problema. Quem foi que disse que crente não tem problema? Crente chora, não chora? Crente tem dores, não tem? É um convite que você vai mudar de vida. Em alguns momentos vai chorar, em alguns momentos vai sentir dor, mas em nenhum momento vai se sentir só, porque você vai ter um pai. Tem alguém que não é crente, que está afastado do evangelho, da igreja, e quer começar o ano bem, aceitando Jesus ou se reconciliando. Levante as suas mãos. Alguém que deseja. Tem um jovem ali, vem cá, jovem. Qual é o seu nome? Wellington. Já foi crente antes? Quando era pequeno? Está voltando para Jesus, Wellington. Só por causa da sua vinda para cá, começou uma festa, pastor Carlos, lá no céu. Porque quando um pecador se arrepende, uma alma voltando para Jesus, e vai começar o ano, ó, 100%. E o diabo está ficando mais endemoniado do que ele é. Porque ele achou que o Wellington ia morrer no mundo, largado. E hoje o Pai o alcançou com a graça. Mas eu quero saber mesmo quem é a segunda pessoa que vai fazer companhia aqui para o Wellington. Quem é o segundo que vai voltar para Jesus? Levante a sua mão. Cadê você? Levante a sua mão. Que vai voltar para Jesus se reconciliar. Cadê a segunda pessoa? Tem mais alguém aqui esta noite? Não é possível que você vai voltar do mesmo jeito. Não é possível. Tem mais alguém para Jesus? Assim como Ele resgatou a minha família, minha mãe, minha casa, Ele quer resgatar você também no pior momento da sua vida. Tem a segunda pessoa? Eu vou contar até 3. Se tiver alguém, eu conto 1, 2, 3. Tem alguém para Jesus? Vem cá, Wellington. Igreja, levante as suas mãos. Pai, o irmão Wellington está voltando para a tua casa essa noite. Cura as feridas dele. Transforma, ajude ele a vencer. Ajude ele, meu Pai, a se libertar do que precisa ser libertado. Ajude ele a triunfar em meio às dores, aos problemas. Pai, a partir de agora ele ganha
a tua presença que é eterna. Os amigos podem ir embora, a família pode abandonar, mas a tua presença jamais nos deixa. Esteja com Ele até a consumação dos séculos, até o último dia da vida dele. E eu profetizo, ele será um dos maiores evangelistas do estado do Rio de Janeiro. Ele será um dos maiores ganhadores de almas desse estado aqui. Eu profetizo, eu vou encontrar ele em muitos púlpitos do Brasil pregando a palavra de Cristo, porque o teu amor não falha. Glórias a ti. Irmão Wellington, Deus abençoe. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Depois procure ele, dê um abraço. A irmã também. Aleluia. Qual é seu nome? Vitória. Já tem nome da bênção. Vitória. Já foi crente? Nunca foi? Só veio, só visitou a igreja? Só visitou. A irmã Vitória está aceitando Jesus aqui essa noite. Vamos orar por ela. Irmão, dá tempo de você vir. Se eu estiver orando e você sentir de vir para cá, aceitar Jesus, não se retenha, venha. Porque Jesus quer mudar a sua história para você viver um ano de intimidade com Ele. Pai, a irmã Vitória está em tuas mãos. Escreve o nome dela no livro dos céus. Deus, que ela possa viver experiências como nunca antes. Jesus, ela já encontrou amizades no mundo, ela já teve marcas do passado, cicatrizes que acompanham ela, Senhor, de anos passados, de traições, de abandono, de angústias. Senhor, o diabo já tentou arrancar a vida dela, já tentou lançar na escuridão, depressão, síndromes, crises, mas o Senhor, mesmo sem ela saber, esteve com ela, cuidando, dando amor, dando livramento, e hoje ela se rende a Ti. Pai, que ela viva um 2026 extraordinário, que o teu nome seja glorificado nela, e que através dela outras vidas possam encontrar a tua misericórdia, o teu amor este ano, que os amigos dela, os familiares que vão ver o brilho na face dela a partir dessa noite, também queiram a mesma coisa, queiram ter a mesma vida, que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Vitória, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe. Procure a Vitória, dê um abraço nela no final do culto. Irmãos, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Continue aplaudindo, eu entrego a minha oportunidade.